Que a paz do único e eterno Deus seja sobre a sua vida. Batalha espiritual é um dos principais assuntos no meu ministério. Isso se não for o principal assunto, porque eu falo bastante sobre esse tema e desde criança eu sou filho de pastor, ministro do evangelho, e assim, desde muito pequenininho eu já entendia e já batalhava bastante com forças ocultas, aquilo que nós conhecemos como demônios, como anjos de Satanás, tudo isso e assim. É um assunto importantíssimo para a igreja. Agora se fala muito de avivamento, e o avivamento está dentro da batalha espiritual, e você não pode simplesmente ser cheio do Espírito Santo à toa. Existe algo que o Senhor colocou nas nossas mãos, e isto é a batalha que nós temos. Agora, um assunto tão importante é mal compreendido para muitos servos do Senhor. Há pessoas até que entendem que estão vivendo uma batalha espiritual, mas não sabem nem como guerrear, nem quem são os inimigos de verdade, porque muitos servos de Deus identificam pessoas, sistemas políticos, para que eles são os inimigos, mas na verdade não. Então, no vídeo de hoje, nós vamos começar a entender o princípio da batalha espiritual. Como esse tema é longo, eu vou fazer uma série só sobre batalha espiritual. Inclusive, agora está sendo criada a playlist Batalha Espiritual. Então, quando você entrar no canal Marcos Ribas, você pode procurar a playlist Batalha Espiritual. Bom, eu vou colocar o estudo na tela para a gente entender esse princípio da batalha espiritual. O versículo mais utilizado na batalha espiritual, Efésios capítulo 6, aqui eu vou ler apenas os versículos 11 e 12, que diz assim: revestivos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Aqui já tem dois personagens, Deus e Satanás, o reino da luz e o reino das trevas. Bom, vamos continuar, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Então, será que é contra sistemas políticos, sistemas religiosos? Eu vejo muita gente aqui na plataforma brigar por determinados assuntos, mas vamos lá. Então, não é contra a carne e o sangue, ou sangue e carne, e sim contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal ou da maldade, depende da tradução bíblica aí, nas regiões celestes. Inclusive mostra até o local aqui, o território. Interessante, aqui a gente tem muita coisa para aprender. Então eu falei do reino de Deus e o reino do diabo. O reino de Deus é o reino da luz. Então, quais são os personagens no reino da luz? Deus em primeiro lugar. Se diz assim, revestivos de toda a armadura de Deus, é porque ele está ali. Segundo, nesse texto aqui não fala, mas tem os anjos de Deus, os anjos do Senhor, que eles são importantíssimos. E por fim, tem os servos do Senhor, os seres humanos. Nós, olha a ordem, revestivos. Quem que tem que se revestir? Eu e você. Então, os personagens do reino da luz é Deus, os anjos do Senhor e também nós, os humanos, os servos de Deus. Vamos ver agora o reino das trevas. Então, por esse texto, olha só o que a gente já percebe. Satanás, né, o diabo. Satanás é uma palavra em hebraico, ha-satan, e temos o diabo, que vem do grego, é a mesma coisa, tá? Ele é o tentador, ele é o acusador, mas literalmente a palavra quer dizer adversário ou opositor. Então vamos lá, Satanás é o primeiro, aí você tem os anjos de Satanás, e o pessoal confunde muito, né? Eles falam demônios. No passado eu falava também até compreender esse mistério aqui.
Os anjos de Satanás, quem são? São os principados e potestades. Há uma diferença com os dominadores, que ali são demônios. Os demônios são seres híbridos. Hoje eles são, como Jesus falou, espíritos imundos que ficam vagando por aí. E por fim, nós temos as forças da maldade nas regiões celestes, que eles são muito parecidos com os dominadores, mas eles têm algo a mais, eles são do ar, eles são do alto, eles têm o poder de voar, por exemplo. Tudo isso nós vamos falar nessa série Batalha Espiritual. Mas aqui é para a gente entender o básico, para começar a entender esse assunto e saber que o Senhor nos chamou para isso. Batalha espiritual é um tema tão importantíssimo para nós, porque vamos, através do poder de Deus, é claro, desfazer as obras de Satanás. Sendo assim, você acha que o nosso principal adversário, ele já não vai atacar, retalhar, para que não compreendamos esse mistério grande, essa missão que o Senhor nos deu? Claro que Satanás vai retalhar. Muita gente fica com medo, inclusive. Eu tenho medo do diabo, eu tenho medo do escuro, eu tenho medo de espíritos malignos, então deixa eu quieto no meu canto. Ou então tem aqueles que dizem o seguinte: é melhor não mexer com quem está quieto. O diabo está lá no canto dele, deixa ele lá, eu não vou ser guerreiro, eu não vou ser soldado de Cristo, porque senão as coisas vão complicar para mim. Olha, de um jeito ou de outro, se você ficar quieto, o inimigo está atacando. Se você batalhar, você vai sofrer retaliações. Porém, quando você compreende a dimensão espiritual, o campo onde está sendo travada esta batalha, você tem a vitória, porque o Senhor enviará os seus anjos para te guardar, para te proteger. E mais, você precisa estar inserido na batalha. Só assim que as almas que estão no reino das trevas, que estão sendo dominadas por essas forças, elas se converterão para o reino da luz. Os anjos não podem descer à terra para pregar o evangelho às pessoas. Essa missão é através de nós. Isso significa que para pregar existe uma batalha espiritual. Para você ir na igreja cultuar ao Senhor, existe uma batalha espiritual. Já reparou que com o avanço da internet, com os vídeos que a gente tem aí, tanto nessa plataforma como em qualquer outra ou também rede social, você já reparou o quanto estão detonando a igreja, estão dizendo que você não deve cultuar, que você não deve congregar, e mais, não falam bastante que a Bíblia foi manipulada, que a Bíblia não é verdadeira, que o que nós temos passou pela católica. Interessante, tem uma Bíblia em aramaico do 1º século, não passou pela católica. E praticamente tudo que está na nossa Bíblia é igual a que está nesta aramaica, mas mesmo assim o pessoal ataca. Então, tudo isso é batalha espiritual e o próprio inimigo usa as pessoas, usa os seres humanos para ficar o quê? Olhando para essas coisas. Há uma discussão do pré-tribulacionismo, pós-tribulacionismo. Nós temos a nossa posição aqui no canal. Agora, isso não nos faz inimigos dos demais, porque nós estamos no mesmo reino, o reino da luz. O entendimento teológico pode ser diferente, mas o princípio de servir a Deus é o mesmo. E todos nós estamos inseridos numa batalha espiritual. Então, que a nossa luta seja contra essas forças, contra os anjos de Satanás, contra o reino das trevas, e não contra o próximo, o sangue e a carne. Se nós começarmos a compreender isso, existem os personagens do reino da luz e do reino das trevas. Compreendendo esse mistério, nós vamos entender como guerrear. E aí a vitória já é nossa, porque em todas as coisas nós somos mais que vencedores.
E ainda lemos aqui nesse texto que tem a armadura de Deus, o qual todos nós precisamos nos revestir dela. O que é isso? Eu vou falar aqui nesta série. Então é o seguinte, se você já se interessou por esse assunto, conta para mim aí no comentário. Me fala se você gosta desse assunto ou a partir desse vídeo você perdeu esse medo. Conta aí que eu quero saber. E no mais, aquele que ainda não é inscrito no canal, me ajude a pregar a palavra de Deus nesta plataforma. É muito difícil, principalmente quando eu falo desse assunto, cai visualizações, muitas pessoas se desinscrevem, ou eu não sei se é a própria plataforma que faz isso, só que eu não vou parar, porque o Eterno me chamou para falar, para ensinar, para ministrar sobre esse assunto. Então, se você puder, se inscreva no canal, me ajude a pregar a palavra de Deus. Então vamos lá, que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Playlist Batalha Espiritual. Fique na paz em nome de Jesus.